Oi, gente, que sublime ironia. Se as 10 medidas contra a corrupção, chamado pacote anticorrupção do Moro, tivessem sido já aprovadas, os vazamentos do The Intercept poderiam ser utilizados contra Moro para processar tanto Moro quanto Dallagnol do ponto de vista judicial, porque uma das medidas do pacote trata justamente de utilização de provas obtidas de forma ilegal. Essa é uma ironia muito sublime. E se, como provavelmente vai acontecer, se esse pacote for um dia reapresentado para o público brasileiro, essa medida provavelmente não estará lá. E nós vamos dizer por que ela não está. Ela não vai estar lá porque o Moro estará protegendo a si mesmo e ao Dallagnol. E nós vamos falar sobre isso no vídeo de hoje. Se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo, eu sou André Teixeira Jacobina. Aqui a gente fala sobre política, ciência e filosofia. Temos uma sessão de diálogos que hoje vai ser abrilhantada por uma live com Felipe Pena, uma das grandes figuras do jornalismo brasileiro, um professor universitário, escritor, enfim, uma pessoa extraordinária vai estar aqui na nossa live. Sim, estamos tendo convidados, tanto youtubers quanto figuras da intelectualidade de excepcional qualidade. E a live começa às 8 horas, né? E nas sextas-feiras, normalmente, nós temos o Filosofia Popular. E se você gosta do que a gente faz, se inscreva no canal, dê um like, compartilhe, se inscreva nas nossas outras redes sociais e se torne um apoiador. E aqui fica o convite para vocês assistirem a live com o Felipe Pena, figura extraordinária, e nós vamos conversar sobre Vaza Jato, sobre os hackers de Araraquara, sobre essa situação da pós-verdade, das narrativas, assuntos muito importantes na atualidade. Convido vocês a assistirem. Mas vamos às 10 medidas. Essa reportagem que eu estou me baseando é do Ricardo Senra. 10 medidas defendidas por Moro e Dallagnol permitiriam que vazamentos fossem usados contra eles na justiça. Moro diz não ter visto nada de legal nas conversas atribuídas a ele pelo site da Intercept Brasil. Se aprovadas as 10 medidas, será uma sinalização importante. As pessoas precisam ter fé nas instituições democráticas, disse o então juiz federal Sérgio Moro em audiência pública em outubro de 2016, defendendo as 10 medidas contra a corrupção, proposta pelo Ministério Público Federal, então recém-transformadas em projeto de lei. Em um giro pelo Brasil para promover as chamadas 10 medidas, desde o ano anterior, o procurador-chefe da Lava Jato, Deltan Dallagnol, fundamentava a proposta dizendo que as soluções que propomos são dos maiores especialistas no combate à corrupção. Artistas como Suzana Vieira, Vitor Fasano, Malvino Salvador, Juliana Paz e outros endossam a proposta em vídeos que logo viralizaram na internet. Moro e Dallagnol defendem há pelo menos 5 anos a transformação das 10 medidas em lei. Hoje, no entanto, pontos previstos no polêmico projeto endossado pela dupla poderiam ser usados contra eles. Segundo especialistas, em meio a um turbilhão causado pela divulgação de conversas atribuídas a promotores e ao atual ministro da Justiça e Segurança Pública pelo site da Intercept Brasil, né? Em um eventual processo, as conversas seriam provas obtidas de forma ilegal, segundo Moro e Dallagnol, e nota do próprio MPF. Hackers teriam invadido celulares de integrantes da Força Tarefa. Acho que chamar de hackers é meio que equívoco, né? Crackers talvez fosse mais adequado. Ou crackers de Araraquara, será? Vamos aguardar. Segundo o The Intercept Brasil, as conversas estavam em um lote de arquivos secretos enviados ao Intercept por uma fonte anônima há algumas semanas. O veículo destaca que o material chegou antes da notícia de que o celular de Moro foi invadido por hackers. E o agora ministro disse que informações pessoais e outros conteúdos não foram capturados. E há uma grande controvérsia jurídica sobre isso. Vamos examinar o que é que traz a matéria da BBC. Alvo de muita controvérsia, o projeto de lei das 10 medidas propõe o uso de provas de origem ilícita em processos legais, algo atualmente vedado pela Constituição. Apesar de ser alvo de debate no meio jurídico, no caso de um eventual uso em favor de acusados. Se o projeto defendido nos últimos anos por Moro e Dallagnol estivesse em vigor hoje, as defesas do ex-presidente Lula e dos demais réus
poderia usá-lo a favor de seus clientes, já que o texto prevê que se exclua a ilicitude da prova quando ela é necessária para provar a inocência do réu ou reduzir-lhe a pena. Que beleza, hein? Então, Moro tem agora a obrigação moral de defender que as provas obtidas ilegalmente pelo The Intercept sejam usadas para inocentar Lula. Porque se ele não defender isso, ele estaria incorrendo na pior das hipocrisias. Porque ele defendeu as 10 medidas anticorrupção. Agora, se ele disser, não, eu defendi as 10 medidas, mas no caso de Lula e no caso desse pessoal, no caso que encontra com esses e no caso que influencia ele próprio, não pode usar. 2 pesos e 2 medidas, não é? Que legal! Muito interessante. Vamos ver o que eles vão dizer. A gente sabe a ginástica que esse pessoal faz, não é? De acordo com especialistas como Rubens Glaser, professor de Direito da UFG São Paulo, os advogados dos réus poderiam hipoteticamente alegar, se o dispositivo estivesse em vigor, que as conversas entre o juiz e o procurador, mesmo se obtidas ilegalmente, serviriam para invalidar as sentenças proferidas por Moro com base em acusações do MPF de Curitiba. Outro ponto defendido por Moro e Dallagnol poderia, segundo advogados consultados pela BBC News Brasil, ser usado em eventuais processos judiciais contra eles próprios, já que as medidas prevêem que provas ilícitas podem ser usadas legalmente se obtidas de boa-fé por quem dê notícia crime do fato que teve conhecimento no exercício de profissão, atividade, mandato, cargo ou emprego público ou privado. Nesse caso, as provas obtidas pelo site, se confirmadas, poderiam teoricamente embasar acusações contra Moro e Dallagnol por suposta violação do artigo 254 do Código de Processo Penal, que proíbe que juízes aconselhem qualquer das partes. Explica o advogado criminal Cristiano Ávila Marona, doutor em Direito Penal e conselheiro seccional da OAB São Paulo. Sorte deles, não é? Proposto em março de 2016, após abaixo-assinado organizado pelo MPF, o projeto de lei sobre as medidas encontra-se parado no Congresso após uma série de debates e proposta de alterações. Parte das medidas foi incorporada ao chamado pacote anticrime, apresentado pelo ministro Sérgio Moro após sua nomeação. Nessa terça, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, indicou que vazamentos ilegais não necessariamente anulam provas, mesmo sem a aprovação das 10 medidas. Olha o que diz. Não necessariamente anula, porque se amanhã uma pessoa tiver sido alvo de uma condenação, por exemplo, por assassinato, e aí se descobrir por uma prova ilegal que ela não é o autor do crime, se diz que em geral essa prova é válida, disse o ministro, segundo o jornal Folha de São Paulo. Rubens Glaser, professor da FGV e coordenador do Centro Supremo em Pauta, explica que o projeto das 10 medidas contra a corrupção tenta ampliar o uso de provas ilícitas em diferentes situações, a maior parte delas em favor da defesa. Se tivesse sido aprovada, permitiria sim que os vazamentos fossem usados legalmente. Hoje existe um debate, mesmo antes da aprovação das medidas, que entende que é possível, em casos de extrema gravidade ou algo do gênero, o uso de provas ilícitas em defesa dos réus. Com a proposta de lei sobre as 10 medidas, os autores pretendem trazer esse debate do plano teórico e regular o uso efetivo desse tipo de prova. O advogado criminal Cristiano Marona concorda que as regras propostas por Moro e Dallagnol poderiam se voltar contra os dois após as divulgações das conversas. Olha o que ele disse. Para a sorte deles, as 10 medidas contra a corrupção não foram aprovadas. A reportagem, ele afirma que o trecho do projeto de lei que liberaria o uso de provas obtidas ilegalmente para provar a inocência do réu ou reduzir-lhe a pena beneficiaria os acusados em caso de qualquer irregularidade que pudesse comprometer a lisura do processo, como parece ser o caso desse material. Marona ressalta que a possível figura do hacker ou do responsável direto pelas invasões nos celulares dos procuradores e do juiz não é protegida nem pela lei atual, nem pelo projeto das 10 medidas. Se houve hackeamento de fato, houve crime. E aí é muito engraçado, né? É muito engraçado esse pessoal dizendo que os fins justificam os meios, que o que importa é o conteúdo,
que as provas conseguidas ilegalmente podem ser utilizadas, mas agora, quando as provas conseguidas ilegalmente machucam eles, o discurso todo muda. Não é interessante? É muito interessante. Essa é a guerra das narrativas, né? É o país em que nós vivemos, onde as regras parecem não ter nenhuma importância. E os professores universitários consultados pela BBC falam justamente dos chamados sinais invertidos. Para o professor Glaser, a crise detonada pela publicação dos diálogos entre membros da Lava Jato ilustra a ausência de um pacto de sociedade pelo cumprimento de regras. Elas são respeitadas ou não conforme a ocasião. Ele explica: a maior ironia nesse caso é que as posturas dos apoiadores de Lula e dos apoiadores de Moro trocaram de sinal. Uma parcela importante dos defensores de Lula argumentava que, apesar do mensalão e do envolvimento com empreiteiras serem legais, o governo trouxe avanços sociais e que os fins justificariam os meios, uma lógica sempre criticada pelos opositores. Aqui vale um comentário. Eu nunca considerei que os fins justificam os meios, nem na época do Lula, nem agora. Eu tenho uma certa coerência, né, em criticar uns e outros. Ou seja, o governo Lula tem mérito, sim, em suas políticas sociais, inquestionavelmente, mas isso não apaga, não apagam os erros, os diversos erros cometidos pela administração, não apaga a corrupção de tesoureiros do PT, de pessoas ligadas ao PT, não apaga mensalão, não apaga petrolão, não apaga nada disso. E os culpados têm que ser punidos. E esses erros graves que o PT cometeu contribuíram decisivamente para a chegada de Bolsonaro. Não exclusivamente. Também tivemos o papel da imprensa, mídias sociais, um golpe orquestrado pela direita, um golpe jurídico parlamentar. Nós tivemos muita coisa que contribuiu para esse estado de coisas. Mas uma parte desses elementos foram sim erros cometidos pelo PT, pessoas envolvidas ao PT, e erros graves. Algo que o próprio Fernando Haddad reconheceu claramente. Quem diz que o PT não tem autocrítica e que Haddad não reconheceu erros, não assistiu a entrevista de Haddad na Globo News. Eu assisti e analisei para esse canal. E ele falou isso também em outras entrevistas. Mas aquela é a mais clara de todas, onde ele teve mais tempo para explicar, né? Enfim. Então, os fins nunca justificam os meios para uma pessoa como eu, que preza pela questão ética, né? Para mim, os meios definem o caráter dos fins. É uma frase do meu livro A Nova Máquina do Tempo, né? E aí ele diz: hoje a situação teria se invertido. Agora são os defensores dos promotores e do juiz que se valem da ideia de que os fins justificam os meios para defender os diálogos que foram divulgados. Isso mostra que a própria população não vê virtude na obediência às regras e procedimentos, independente do lado. O ponto de vista é compartilhado por Roberto Simon, chefe do trabalho anticorrupção do think tank American Society Council of Americas, em Nova York. O vazamento de informações e o uso do jornalismo investigativo para mobilizar a opinião pública foram elementos essenciais da Lava Jato desde o fim de 2014. Agora é muito difícil convencer o público a ignorar informações tão reveladoras com apenas o argumento de que elas foram obtidas de modo ilegal ou ilegítimo, afirmou, lembrando que nem Moro nem Dallagnol negaram a veracidade da troca de mensagens. Gente, a coisa é muito irônica. O mundo dá muitas voltas, não é? Mas enfim. Se você gosta do que eu faço aqui no canal, se inscreva no canal, dê um like e compartilhe. Se você gosta muito do canal, se torne um apoiador. Links vão estar na descrição do nosso Apoia-se e das nossas outras redes sociais. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.